O despertador barato tocou às 5 da manhã, quebrando o silêncio do pequeno apartamento de 2 cômodos. Irene abriu os olhos devagar, sentindo primeiro o peso das pálpebras, depois o peso do corpo, e por fim aquele outro peso, mais fundo, que não tinha nome, mas que a acompanhava há anos. Ficou alguns segundos deitada, ouvindo o barulho distante de um ônibus descendo a ladeira e o latido de um cachorro no beco. O céu de Salvador ainda estava escuro, com um resquício de noite grudado nas paredes da cidade. Ela esticou o braço para desligar o despertador e encarou o teto manchado de umidade. Tinha 62 anos, mas ali, deitada na cama estreita, sentia como se tivesse o dobro. As costas reclamavam antes mesmo de ela se levantar. Os joelhos estalavam só de pensar nas escadas do prédio onde trabalhava. Ainda assim, empurrou o cobertor para o lado, sentou-se devagar e calçou as sandálias surradas, aquelas que já conheciam o caminho até o ponto de ônibus melhor do que muita gente. Na cozinha apertada, o cheiro de café coado preencheu o ambiente, misturado ao perfume fraco do sabonete que ela usava com economia. Irene mexeu o café com colher de alumínio, ouvindo-o tilintar contra a borda da caneca. Costumava preparar 2 xícaras, uma para ela, outra para o filho, quando ele ainda morava ali. Há anos só fazia uma, mas o gesto de olhar, por hábito, para a cadeira vazia, ainda insistia. Sorriu sem graça para si mesma, como quem pega o próprio pensamento, fazendo algo ridículo. Na geladeira, um bilhete antigo, preso com um ímã em forma de coração, carregava a letra pesada da filha. Mãe, volto no domingo. Te amo. O papel já estava amarelo, a tinta desbotada, e aquele domingo tinha ficado no passado há mais de 3 anos. Desde que se casara, a filha mudara de bairro, de rotina e aos poucos de frequência de telefonemas. Irene tomou o café em goles pequenos, sentindo o calor descendo pelo corpo, como se de algum jeito pudesse aquecer também o espaço vazio dentro do peito. Vestiu o uniforme de sempre, calça escura, blusa branca simples, tênis confortável e prendeu o cabelo grisalho num coque baixo. Passou um batonzinho cor-de-rosa diante do espelho do banheiro, quase por teimosia. Pelo menos uma corzinha, Irene, murmurou para o próprio reflexo, que a encarava com olhos cansados e gentis. No ponto de ônibus, o vento da madrugada soprava do mar, carregando o cheiro de sal e de pão assando em alguma padaria distante. Outros corpos encolhidos, outras vidas em silêncio. Uma moça mais nova, de fones no ouvido, mexia no celular sem levantar os olhos. Um homem cochilava em pé, apoiado no poste. Irene abraçou a bolsa junto ao peito e observou a cidade acordando aos poucos. As luzes dos prédios de luxo brilhando lá no alto, como se fosse outro mundo. O ônibus veio cheio, como sempre. Ela ficou em pé, segurando firme na barra de ferro, o corpo balançando no ritmo dos buracos da avenida. Olhou para as pessoas sentadas, jovens de mochila, mulheres com maquiagem impecável, homens de camisa social digitando no celular. Ninguém a via. Não era exatamente maldade, era como se ela fosse parte da paisagem. A senhora de uniforme, mais uma entre tantas. Quando desceu na frente da torre envidraçada do Grupo Horizonte Atlântico, o sol começava a nascer, tingindo o céu de laranja, atrás dos prédios. O espelho da fachada refletia o movimento intenso da rua, carros caros parando na porta, seguranças fardados, recepcionistas de sorriso treinado. A Irene ajeitou a blusa, respirou fundo e empurrou a porta giratória. Acostumada ao contraste entre o brilho dali dentro e a simplicidade de onde vinha. O cheiro de café caro, perfume importado e produto de limpeza caro se misturava no térreo. O piso brilhava tanto que ela conseguia ver a silhueta dos próprios pés conforme caminhava. O elevador levou até o 15º andar.
onde começava seu turno. As luzes ainda estavam apagadas. Aquele era o momento em que mais gostava do trabalho. O silêncio dos corredores, as mesas vazias, os computadores dormindo. Ali, antes da correria, ela podia existir sem trombar com ninguém. Separou os panos, encheu o balde, preparou o carrinho. Enquanto limpava as mesas da sala de reuniões principal, às vezes imaginava as conversas que aconteciam ali. Números com muitos zeros, viagens, decisões que mudavam o rumo de empresas e de famílias. Ela nunca participaria de nada daquilo, mas cuidava para que a mesa estivesse impecável, as cadeiras alinhadas, o cheiro agradável. Era o trabalho dela. E por mais que quase ninguém notasse, havia orgulho naquele cuidado. Estava concentrada tirando uma mancha de café do tampo quando ouviu a porta da sala se abrir. Achou que fosse algum funcionário que chegara mais cedo. Virou-se pronta para pedir licença e sair discretamente. Mas parou quando viu o homem que entrou. Era alto, de ombros largos, pele negra de um tom bonito, profundo, que contrastava com a camisa social branca impecavelmente passada. Usava óculos de armação fina, o cabelo curto com alguns fios grisalhos nas laterais. Trazia uma pasta de couro na mão e, antes de qualquer coisa, um olhar atento. Não passou por ela como se fosse invisível. Viu-a. Bom dia. A voz era firme, mais suave, e soou de um jeito diferente no ambiente ainda meio escuro. Irene sentiu o rosto esquentar sem saber exatamente por quê. Apertou o pano entre os dedos, como se precisasse se segurar a alguma coisa. Bom dia, senhor. Eu já tô terminando. É coisa rápida, disse, dando um passo para recolher o balde. Não precisa se apressar por minha causa, ele respondeu, pousando a pasta sobre a mesa, bem distante de onde ela estava. A senhora tá trabalhando. Eu é que cheguei cedo demais. Aquilo a desarmou um pouco. Estava acostumada a ouvir frases como: "Você ainda tá aí?" ou "Depois você volta." Nunca "Não precisa se apressar." Observou-o de relance enquanto ele se dirigia à janela e abria a cortina, deixando uma faixa de luz entrar. As partículas de poeira dançaram no ar, revelando o caminho que ela havia acabado de limpar. "A senhora vem todos os dias nesse horário?" ele perguntou de repente, sem tirar os olhos da vista lá de baixo. Irene estranhou o interesse, mas respondeu: "Venho sim. É mais fácil limpar antes do pessoal chegar, né? Depois vira aquela correria." "Imagino", ele concordou com um meio sorriso. "Deve ser puxado." Ela deu de ombros, aquele gesto automático que usava para minimizar tudo, inclusive o próprio cansaço. "É trabalho, né? A gente vai levando." Ele se virou para ela então, e por um instante, Irene teve a impressão de que aquele homem olhava para ela de verdade, não apenas para o uniforme. Havia curiosidade e respeito no olhar. "Qual é o seu nome?" Quase se atrapalhou. "Irene, senhor." "Muito prazer, dona Irene. Eu sou o Maurício." Ele estendeu a mão como se ela fosse uma convidada importante, não a funcionária da limpeza. Irene hesitou um segundo. Depois enxugou discretamente a mão no avental e apertou a dele. A pele era quente, o aperto firme, nem forte demais, nem frouxo. Do jeito certo. "Prazer", repetiu, sentindo algo estranho dentro do peito, como se alguém tivesse acendido uma pequena luz num cômodo que andava escuro há muito tempo. Não fazia ideia de que aquele homem era o dono do grupo, o tal milionário sobre quem às vezes ouviu comentários pelos corredores. Para ela, naquele momento, era apenas o seu Maurício, um moço educado que não passara por cima dela como se fosse mais uma cadeira para desviar. Quando ele saiu da sala, levando consigo o cheiro discreto do perfume e a pasta de couro, Irene ficou alguns segundos parada, olhando para a porta fechada. Depois balançou a cabeça, meio rindo da própria distração, e voltou a esfregar a mancha de café que, teimosa, insistia em permanecer. À medida que as horas avançavam, o andar se enchia de gente.
Saltos apressados ecoavam pelo corredor. Risadas altas explodiam perto da copa. A máquina de café trabalhava sem descanso. Irene desviava com habilidade, puxando o carrinho para um lado, encostando-se à parede do outro, sempre pedindo licença em voz baixa. Quase ninguém respondia, concentrados demais em mensagens, reuniões, vida. Em determinado momento, enquanto limpava uma mancha de dedo na porta de vidro de uma das salas, ouviu a voz aguda de Camila, a gerente de andar, chamando: "Dona Irene, por favor." Ela virou-se imediatamente, o corpo já se organizando para um possível puxão de orelha. "Sim, senhora." Camila tinha 30 e poucos anos, cabelos lisos perfeitos, salto alto, blazer claro. Segurava um tablet na mão e franzia a testa para uma planilha que só ela via. "A senhora pode, por favor, evitar passar com esse carrinho aqui perto da recepção, nesse horário? A gente vai receber uma visita importante e a imagem é fundamental, né?" Sorriu, mas o sorriso não chegava aos olhos. "Se a senhora puder circular mais pelos fundos, agradeço." Irene sentiu o rosto queimar de novo, mas por outro motivo. "Claro, sim, eu não tinha reparado. Desculpa." Camila já tinha se virado antes mesmo de ouvir a resposta inteira. Do grupo de funcionários perto da bancada, uma moça cochichou para o colega: "Sempre esqueço que essa senhora trabalha aqui. Parece que faz parte do prédio." Risos contidos. Irene fingiu que não ouviu. Puxou o carrinho em silêncio, mais devagar do que antes. Como se o corredor tivesse ficado estreito de repente. Nos olhos, o reflexo das luzes frias do teto fazia tudo parecer um pouco mais distante. Um pouco mais embaçado. Na hora do almoço, sentou-se sozinha no canto da copa, com seu potinho de comida, arroz, feijão, um pedacinho de frango, farinha. Enquanto comia, via os grupos se formarem em torno das mesas maiores. As coisas engraçadas que comentavam, as viagens, os problemas importantes. Ninguém se aproximou para perguntar se queria companhia. Ela já nem esperava. O celular velhinho vibrou na bolsa. Irene limpou os dedos num guardanapo e pegou o aparelho. Uma notificação de operadora. Nenhuma mensagem da filha. Nenhum bom dia do filho. Nenhuma foto dos netos. Ela olhou para a tela acesa, depois colocou o aparelho de volta. Como quem guarda também aquele pequeno desapontamento, junto com os outros, num lugar onde dói menos. No fim do expediente, já perto das 4 da tarde, foi chamada na sala de recursos humanos. O coração acelerou. Sentou-se numa cadeira diante da mesa enfeitada com um vasinho de plástico e esperou. "Dona Irene", começou a moça do RH, arrumando os óculos na ponta do nariz. "A senhora sabe que a empresa tem passado por algumas reestruturações, né?" Aquela frase ela já conhecia de ouvir falar. Engoliu em seco. "Sei sim. Então, o setor de limpeza vai ser terceirizado a partir do mês que vem. A senhora pode, claro, tentar uma vaga na nova empresa prestadora de serviços, mas, eu de ombros, a gente não pode garantir nada." As palavras chegaram até Irene como se viessem debaixo d'água. Terceirizado. Nova empresa. Não garantir nada. Enquanto a moça falava de direitos, verbas rescisórias e prazos, ela só conseguia pensar em como pagaria o aluguel, em como voltaria para casa com aquela notícia, em como explicaria para si mesma que depois de anos limpando aquele chão, eles tinham decidido que seria mais barato substituí-la. Saiu da sala devagar, abraçando a pasta com os papéis como se fosse um escudo frágil. No corredor, viu ao longe uma pequena movimentação. Câmeras, flores, algumas pessoas sorrindo mais do que o normal. Camila ajeitava o blazer, nervosa. Em meio àquilo, Irene viu o mesmo homem da manhã, o senhor Maurício, caminhando cercado por diretores. Ele parou para falar com um funcionário da manutenção. Deu 2 tapinhas nas costas do rapaz, riu de algo. Carisma, pensou Irene, sem saber que palavra era essa, mas sentindo.
Por instinto, tentou passar o mais distante possível daquele grupo. Não queria ser vista naquele momento, com os olhos ardendo e a sensação de chão escorregadio sob os pés. Mas quando passou, ainda assim, ele a viu. Por um segundo, os olhares se cruzaram. Dona Irene, ele a chamou, com a naturalidade de quem chama uma velha conhecida. Alguns rostos se viraram na direção dela, surpresos. Irene parou, meio sem saber se devia. Sim, senhor. A voz saiu mais baixa do que ela pretendia. A senhora já almoçou? Ele perguntou, como se aquele fosse o assunto mais relevante do mundo. Camila apressou-se em intervir. Senhor Maurício, já está quase na hora de começarmos a visita, se o senhor quiser. Mas ele levantou a mão, pedindo um instante, sem tirar os olhos de Irene. Já almoçou? Repetiu, com gentileza. Já, sim. Tô indo terminar umas salas lá de trás. Ele assentiu. Certo, a gente conversa depois, tá? A frase ficou solta no ar, sem explicação. Irene apenas acenou com a cabeça, sem entender muito bem por que alguém como ele diria: a gente conversa depois. Para alguém como ela. Quando se afastou, ouviu outro cochicho de uma das funcionárias, misto de curiosidade e malícia. Eita, até a tia da limpeza o chefe conhece assim pelo nome? Tia da limpeza. Era assim que ela existia para eles. Naquele fim de tarde, o ônibus de volta pareceu mais barulhento, o caminho mais longo, as ladeiras mais íngremes. Quando entrou em casa, o silêncio a recebeu com a mesma familiaridade de sempre. Largou a bolsa sobre a cadeira vazia e se sentou na beirada da cama, as mãos ainda apertando os papéis do RH. Ficou ali um tempo que não saberia medir, até que, enfim, começou a chorar. Era um choro quieto, sem escândalo, como tudo na vida dela. Lágrimas que escorriam devagar, percorrendo sulcos antigos no rosto, misturando-se a outras tantas que já tinham passado por ali. Mais tarde, quando foi à igreja do bairro para a reunião de oração, tentou afastar os pensamentos tristes. Cantou os hinos, ouviu a mensagem, abraçou 2 ou 3 mulheres na saída. Uma delas, Dona Zuleide, perguntou: "A senhora tá tão calada hoje, Irene. Aconteceu alguma coisa?" Irene hesitou. Não gostava de reclamar. Havia aprendido desde cedo que gente da idade dela e da classe dela não tinha muito espaço para desabafo. Mas naquela noite, as palavras escaparam. "Eu perdi o emprego, Zuleide." A amiga abriu a boca num ó silencioso e depois a abraçou. "Deus vai abrir outra porta." Irene assentiu, mas por dentro a sensação era outra. Por dentro, a pergunta era: que porta? Para quem? Já tinha visto outras mulheres da idade dela rodando de entrevista em entrevista. E o que ouvia era sempre igual: procuramos alguém com perfil mais jovem. Na volta para casa, caminhando devagar pela rua estreita, ela olhou para os jovens sentados na esquina, rindo alto, celulares iluminando o rosto sem rugas. Lembrava-se vagamente da sensação de achar que tinha todo o tempo do mundo. Agora parecia que o mundo é que tinha passado por ela, sem pedir licença. Ao chegar em casa, preparou um chá de camomila e, por automatismo, ligou a televisão. Um programa qualquer mostrava mulheres da idade dela fazendo plástica, se vestindo como meninas de 20, tentando provar a si mesmas e aos outros que ainda estavam bem. Irene observou aquilo com um misto de estranhamento e fadiga. Levantou-se, foi até o espelho do quarto e encarou a própria imagem. Os cabelos grisalhos que ela insistia em manter presos num coque arrumado. As mãos com veias saltadas, mas firmes. As marcas ao redor da boca, não de cigarros ou noites em claro e festas, e sim de preocupações, contas, filhos, perdas. Sem perceber, começou a falar sozinha, num sussurro que era metade desabafo, metade oração. "Às vezes eu acho que..." A frase morreu no ar. Precisou respirar fundo para conseguir completá-la. "Eu acho que me tornei irrelevante." A palavra doeu na boca. Irrelevante.
como objeto esquecido numa prateleira alta, que ninguém mais alcança nem lembra que existe, como uma carta que nunca foi aberta. No dia seguinte, Irene decidiu que iria cumprir o restante do aviso, pelo menos até que tudo fosse resolvido. Chegou ao prédio no mesmo horário de sempre, embora parecesse mais difícil subir as escadas, empurrar o carrinho, fingir que nada tinha mudado. Quando o elevador abriu no 15º andar naquela manhã, ela não estava esperando encontrar ninguém. Mas lá estava ele de novo, o Sr. Maurício, encostado discretamente perto da recepção, conversando baixo com alguém do financeiro. Desta vez, usava um terno azul escuro, sem gravata. A elegância parecia natural, como se tivesse nascido assim. Camila se aproximou dele com um tablet na mão, mostrando algo importante. Eles trocaram algumas frases rápidas, e então ele fez um gesto com a cabeça, olhando na direção de Irene. Dona Irene, a senhora pode vir aqui um minutinho? Ela sentiu o coração bater mais rápido. Deixou o carrinho encostado à parede e se aproximou. Sim, senhor. Ele indicou uma poltrona mais afastada do fluxo principal. A gente pode conversar ali? Perguntou com gentileza. É rapidinho. Camila olhou o relógio, claramente contrariada, mas ficou em silêncio. Sentaram-se um diante do outro, Irene um pouco na beirada da poltrona, como se não quisesse amassar o estofado caro. Ele, com o corpo levemente inclinado para a frente, braços apoiados nas pernas, numa postura que dizia: estou aqui, de verdade. Me disseram que a senhora foi chamada no Recursos Humanos ontem. Começou ele, direto, mas não frio. É sobre essa terceirização aí, não é? Ela arregalou um pouco os olhos. Não imaginava que alguém tão importante soubesse de algo tão pequeno quanto a situação de uma funcionária da limpeza. Foi sim, senhor. Disseram que vão passar o setor para outra empresa, que eu posso tentar, mas deu de ombros. A gente nunca sabe. Ele assentiu devagar, como quem confirma um pensamento que já tinha. Eu não gosto da forma como isso está sendo feito, comentou, olhando rapidamente ao redor como se medisse as paredes. E sendo bem sincero, não gosto da ideia de perder pessoas que estão aqui há anos. Isso tem um custo que não aparece nas planilhas. Irene não sabia o que responder. Aquela linguagem de custo que não aparece na planilha não era do mundo dela, mas entendia o sentido. A senhora trabalha aqui há quanto tempo? Quase 8 anos, senhor. 8 anos, ele repetiu, como se estivesse pesando a palavra. A senhora sabe mais dos bastidores dessa empresa do que muito executivo. Ela sorriu sem graça, achando exagero. Eu sei é limpar o que eles deixam sujo. Isso sim. Ele riu baixo, não da frase, mas com ela. Isso também é uma forma poderosa de conhecer as pessoas. Houve um silêncio breve. Irene sentiu a curiosidade crescendo nela, junto com uma pergunta que até então não tinha coragem de fazer. Ô senhor, desculpe. Eu não sei exatamente qual é o seu cargo aqui. Eu vejo que todo mundo respeita. Então, deixou a frase incompleta, envergonhada. Ele pareceu se divertir com aquilo, sem arrogância. Eu ajudei a fundar isso aqui tudo, respondeu, apontando com o queixo para o entorno. Sou um dos donos do grupo. Irene piscou, surpresa. O estômago deu uma volta estranha, como se estivesse no topo de uma ladeira íngreme. Ah, desculpa, eu não sabia. Gaguejou, ajeitando o avental. Me desculpe se falei alguma coisa que não devia. A senhora não falou nada de errado, ele a tranquilizou. E não tem por que pedir desculpa. Se tem alguém aqui que merece respeito, é quem acorda antes do sol para fazer esse lugar funcionar. Sem a senhora, e outras pessoas como a senhora, isso aqui não se sustenta em pé. Ela sentiu os olhos marejarem, mas conteve. Eu só faço meu trabalho. E faz bem, ele completou, com firmeza. E é por isso que eu quero que a senhora saiba de uma coisa antes de qualquer comunicado oficial. Eu vou rever essa decisão, pelo menos em relação a algumas pessoas. E a senhora está nessa lista. Irene arregalou os olhos de novo, sem entender. Lista? Lista das pessoas que eu não aceito ver sendo descartadas como se fossem substituíveis.
explicou, sem rodeios. Eu demorei muito para chegar onde cheguei, Dona Irene. Eu sei como é ser tratado como invisível. Não vou reproduzir isso aqui dentro. As palavras ficaram ecoando dentro dela por um tempo que pareceu maior do que os segundos reais. Involuntariamente, a frase que havia sussurrado ao espelho na noite anterior veio à mente. Me tornei irrelevante. De repente ali, diante daquele homem, a palavra ganhou outro peso. Ela respirou fundo e, antes que pudesse segurar, deixou escapar num tom de voz mais baixo do que pretendia. Às vezes eu tenho a impressão de que, para todo mundo, eu já não conto mais. Que eu sou só, procurou a palavra, como se tateasse no escuro até achar o objeto esquecido. Só um fundo de cena, uma coisa que está ali, mas ninguém repara. Ele a observou em silêncio por alguns segundos. O olhar, até então firme, ficou mais suave. Parecia ouvir não apenas o que ela dizia, mas tudo o que ela nunca tivera espaço para dizer. A senhora acha isso mesmo? Perguntou, sem ironia. Irene deu um meio sorriso triste. Eu tenho 62 anos, Sr. Maurício. E ao falar em voz alta, percebeu o número com mais clareza. Perdi o marido, criei 2 filhos que hoje mal têm tempo de vir me ver. Acordar cedo para pegar ônibus não é mais novidade nenhuma. Ninguém me pergunta como eu estou. Ninguém repara se eu corto o cabelo, se eu estou mais cansada. No ônibus, no mercado, aqui. Fez um gesto vago com a mão. Eu passo e as pessoas atravessam por mim como se eu fosse ar. É difícil não começar a acreditar, no fundo, que eu me tornei irrelevante. Ali estava, a palavra, solta, crua, machucada, no meio do corredor de um andar caro de empresa milionária. Se em casa havia soado como um sussurro, agora saíra como uma espécie de confissão. Houve um instante em que o barulho ao redor pareceu diminuir. A conversa de 2 recepcionistas lá ao fundo, o toque de um telefone, o plim do elevador abrindo, tudo se misturou numa espécie de ruído distante. Naquele recorte de tempo, só existiam os olhos dela, cansados e honestos, e os dele, atentos e cheios de algo que não era pena, não era piedade. Era reconhecimento. Maurício inspirou fundo, como se estivesse escolhendo cuidadosamente cada sílaba antes de liberar. Dona Irene, começou, com a voz um pouco mais baixa do que antes. Com todo respeito à sua história, eu preciso discordar da senhora. Ela franziu levemente a testa sem entender. Ele se inclinou um pouco mais, aproximando-se o suficiente para que ela visse, de perto, os fios grisalhos nas têmporas e as pequenas marcas em volta dos olhos, sinais de alguém que também não tinha tido uma vida fácil. A senhora não é irrelevante. As palavras saíram devagar, cada uma se assentando no ar entre os dois. A senhora é importante, e a partir de hoje, ele fez uma breve pausa, como se atravessasse uma fronteira invisível. A senhora é minha prioridade. Irene sentiu como se algo tivesse se soltado dentro do peito. Um nó antigo, desenrolando-se de repente. Mas antes que conseguisse reagir, antes que pudesse entender o que exatamente ele queria dizer com aquilo, uma voz interrompeu a distância. Senhor Maurício, o pessoal da diretoria já está esperando na sala de reunião. Ele se virou por um segundo para responder. Depois voltou os olhos para Irene. Fixos, firmes, como se quisesse deixar algo muito claro, mesmo que não pudesse explicar tudo naquele momento. Hoje mais tarde eu vou descer lá no térreo, disse, levantando-se. Se a senhora puder me esperar um pouco depois do fim do seu turno, eu vou lhe mostrar o que eu tô querendo dizer com isso. Ela abriu a boca, entre surpresa e desconfiança. Mas mostrar o que exatamente? Ele sorriu de um jeito que não revelava o segredo, mas também não soava como promessa vazia. A senhora vai ver. E com um último olhar que carregava algo difícil de nomear, talvez uma mistura de respeito, curiosidade e decisão, saiu em direção à sala de reuniões, deixando Irene sentada na poltrona,
com as mãos apertadas uma contra a outra, o coração disparado e uma pergunta nova pulsando na mente. O que significa para um homem como ele chamar uma mulher como ela de prioridade? Irene passou o resto da manhã como quem anda sobre um chão que pode ceder a qualquer momento. O corpo fazia os movimentos de sempre: torcer o pano, encaixar a lixeira, varrer o corredor. Mas a cabeça estava em outro lugar. Cada vez que se lembrava da frase, o peito parecia tremer de leve. A senhora é minha prioridade. Era como se alguém tivesse acendido uma luz forte demais dentro de um quarto onde ela já tinha se acostumado à penumbra. Dava até vontade de fechar os olhos. As colegas estranharam o jeito mais distraído dela. "Tá tudo bem, Irene?" perguntou uma delas, na copa. "A senhora tá tão longe hoje?" Ela deu o mesmo sorriso de sempre, aquele que usava para esconder quase tudo. "Tô só cansada, minha filha. Noite mal dormida." Ninguém insistiu. Quando o relógio se aproximou das 4, Irene percebeu que o turno estava acabando. Lembrou-se do convite de Maurício: "Se a senhora puder me esperar um pouco depois do fim do seu turno." Olhou para o relógio de novo, como se pudesse ganhar coragem nos ponteiros. Parte dela pensou em ir embora direto, fingir que esquecera. Não queria alimentar nenhuma ilusão estranha. Na cabeça, ainda ecoava a voz de uma vizinha de anos atrás: "Homem rico não olha pra gente assim. Irene, deixa de bobeira." Mas outra parte, mais teimosa, mais antiga, sussurrava: "Pelo menos escuta o que ele tem pra dizer." No fim, foi essa parte que venceu. Terminou de guardar o material, desceu para o térreo e sentou-se num banco discreto, perto de uma pilastra, onde podia ver quem entrava e saía sem ser vista demais. Tirou da bolsa um terço de madeira, presente da mãe, e deixou os dedos caminharem pelas contas, mais por nervoso do que por devoção naquele momento. Os minutos demoraram a passar. Funcionários saíam apressados, moças de salto riam na porta, carros importados paravam na frente. A cada vez que o elevador se abria, o coração dela dava um pequeno sobressalto, até que, enfim, ele apareceu. Maurício desceu sem a comitiva de diretores que costumava cercá-lo, sem paletó, apenas a camisa de mangas arregaçadas e a pasta de couro numa das mãos. O terno de homem rico continuava ali, mas havia algo de mais simples naquele fim de tarde. Os ombros um pouco menos rígidos, o passo mais solto. Quando a viu, sorriu como quem reencontra alguém que já esperava. "Que bom que a senhora ficou", disse, aproximando-se. Irene levantou-se depressa, quase derrubando a bolsa do colo. "O senhor falou e eu fiquei, né?" respondeu, sem saber exatamente como se posicionar. De pé, sentada, com as mãos cruzadas, ele notou o jeito inquieto dela. "A senhora aceita dar uma volta comigo? Não é nada demais." Fiz uma pausa breve, talvez percebendo o medo escondido. "Se quiser, podemos ficar aqui mesmo, conversando. Mas eu queria lhe mostrar uma coisa." Ela pensou nos 1000 cuidado que já havia ouvido na vida. Pensou nos jornais, nas histórias de aproveitadores e gente sem caráter. Mas ao olhar nos olhos dele, não viu pressa, não viu malícia. Viu apenas a mesma firmeza que sentira de manhã. A firmeza de quem já tomou a decisão de que não vai tratar ninguém como invisível. "Uma volta onde?" perguntou, ainda desconfiada. "Ali perto mesmo." Apontou com o queixo para fora do prédio. "2 quarteirões daqui." "A gente vai a pé. Se, em qualquer momento, a senhora se sentir desconfortável, é só me dizer que eu lhe trago de volta. Tá bom assim?" A simplicidade com que ele colocou a decisão nas mãos dela acalmou alguma coisa. Irene respirou fundo e assentiu. "Tá bom." Saíram lado a lado, mas havia um espaço respeitoso entre os dois. Ele não tentou tocar no braço dela, nem puxou conversa que invadisse demais. Andavam como conhecidos que estão aprendendo a medir a própria companhia. Do lado de fora,
O fim de tarde dourava os prédios altos e fazia brilhar os vidros das janelas. O trânsito estava pesado. Buzinas se misturavam aos gritos de vendedores ambulantes oferecendo água, castanha, guloseimas. A senhora mora longe daqui, dona Irene? Ele perguntou, quebrando o silêncio. Dá uns 40 minutos de ônibus, quando o trânsito ajuda. Ela deu um sorriso pequeno. Quando não ajuda, a gente vai rezando para chegar. E há quanto tempo mora lá? Ela contou, em linhas gerais, da mudança do interior para a capital. Do aluguel apertado, dos filhos crescendo e saindo, do marido que se foi cedo demais. Não entrou em detalhes. Mesmo assim, ele ouviu com atenção, como se cada pedaço simples daquela história fosse importante. Dobram a esquina, se afastando dos prédios espelhados, e entram numa rua mais calma, com árvores antigas fazendo sombra sobre a calçada. Ao fundo, um muro alto com portão de ferro. Sobre o portão, uma placa discreta com o nome de uma instituição que Irene já tinha ouvido ao noticiário, mas nunca imaginara ver de perto. "O que é aqui?" perguntou, curiosa. "É um centro que a gente mantém", explicou ele, parando diante do portão. "Atende principalmente mulheres mais velhas, como a senhora. Viúvas, aposentadas, gente que trabalhou a vida toda. E de repente, foi tratada como se não servisse mais para nada. Aqui elas fazem curso, recebem orientação, são ouvidas." Ele tocou a campainha. Um rapaz de camiseta simples abriu com um sorriso. "Boa tarde, seu Maurício." "Boa tarde, Rui. Essa aqui é a dona Irene. Será que a gente pode dar uma passadinha rápida ali na sala do fundo?" "Claro, fique à vontade." Ao entrar, Irene sentiu um cheiro de bolo recém-assado vindo da cozinha. O pátio era simples, com algumas mesas de plástico, vasos de plantas, um mural cheio de fotos, senhoras sorrindo, abraçadas, segurando certificados, festinhas com bolo e balões. Em uma das salas ecoava uma gargalhada alta de mulher, daquelas que ocupam o ambiente inteiro. Aos poucos as peças foram se encaixando na cabeça dela. "O senhor é dono disso aqui também?" perguntou, espantada. "Dono não é bem a palavra." Ele coçou o queixo. "Eu ajudo a manter, mas quem manda mesmo são elas." Apontou para uma foto onde aparecia uma roda de senhoras num círculo de cadeiras, conversando. "Foi a maneira que eu encontrei de devolver um pouco do que a vida me deu." Entraram numa sala menor, com uma mesa de madeira e 2 cadeiras. Nas prateleiras, livros sobre envelhecimento, direitos do idoso, autoestima. Um pôster na parede dizia, com letras simples, "Envelhecer não é desaparecer." Irene leu aquilo e sentiu um nó na garganta. Sentaram-se. Ele apoiou os antebraços sobre a mesa, sem pressa. "Eu trouxe a senhora aqui porque..." começou, olhando ao redor, como se o lugar o ajudasse a encontrar as palavras. "Eu sei muito bem o que é se sentir invisível. Cresci em bairro pobre, minha mãe era diarista, depois virou cuidadora de idosos. Vi tanta gente tratar ela como se fosse um móvel. Quando ela começou a envelhecer, foi pior. Tinha gente que falava dela na frente dela como se ela não estivesse na sala." Ele fez uma pausa curta. Nos olhos havia um brilho antigo. "Quando eu comecei a subir na vida, jurou que não ia fazer isso com ninguém, nem na minha casa, nem nas minhas empresas. Mas a verdade é que, quando as coisas crescem demais, a gente perde a mão de algumas decisões. Tem muita coisa que eu só descubro quando já tá feita." "Igual essa história da terceirização", completou Irene, baixinho. "Exato", ele concordou. "Quando eu vi a lista de funcionários que iam ser afetados, o seu nome estava lá. E veio um incômodo que eu não soube ignorar. Eu lembrava da senhora circulando pelos corredores, sempre discreta, mas sempre presente. Me lembrei da minha mãe." Ela baixou os olhos, apertando uma mão contra a outra. "Eu não sabia que o senhor reparava." "Eu reparo em muita coisa que as pessoas acham que não chega até mim", respondeu, com um meio sorriso. "E sendo sincero,
Me revolta ver gente que construiu a casa sendo convidada a sair dela pela porta dos fundos, só porque ficou velha ou porque uma planilha disse que é mais barato assim. Ele inspirou o fundo. Eu poderia simplesmente mandar cancelar a sua demissão e pronto. Continuou. E de fato, vou fazer isso. A senhora não vai perder o emprego. Não se preocupe. Irene sentiu o corpo inteiro amolecer, como se estivesse segurando uma parede com as costas e, de repente, alguém tivesse tirado o peso de cima. Mas, ele prosseguiu. Eu queria ir além disso. Ela o olhou, confusa. Além? Eu quero criar uma função nova para a senhora, explicou com calma. Só que não é de limpeza. É algo muito mais importante. Eu quero que a senhora seja uma espécie de olhos e ouvidos do que acontece com as pessoas invisíveis lá dentro. Entendeu? Ela franziu a testa, tentando acompanhar. Não sei se entendi direito. Eu explico melhor, ele disse, se inclinando um pouco para a frente. A senhora conhece as copeiras, as moças do café, os seguranças, o pessoal mais simples há anos. Sabe quem está doente, quem tem filho precisando de remédio, quem sofre humilhação calada. Sabe das pequenas injustiças que nunca chegam até minha mesa. Não sabe? Ela hesitou, mas acabou assentindo. A gente escuta muita coisa nos corredores. Pois é, eu quero que essas coisas cheguem até mim. O tom dele ficou mais firme. Quero saber quem está precisando de ajuda, quem está sendo maltratado, quem está sendo esquecido. E quero alguém de confiança para me trazer essa verdade sem medo de perder o emprego. Quero a senhora. Irene abriu a boca, surpresa. Mas, seu Maurício, eu nem estudei direito. Fiz só até a 8ª série. Não sei se dou conta disso. Para isso que eu tô querendo, o mais importante a senhora já tem. Respeito pelos outros, olhar atento e coragem de acordar cedo todo dia. Respondeu, sem titubear. O resto, a gente aprende. Eu posso colocar alguém da minha equipe para lhe ajudar com a parte dos relatórios, se for preciso. Mas as histórias, só a senhora conhece. Houve um silêncio, cheio de pensamentos. Ela olhou para as próprias mãos, marcadas, calejadas, e se viu ali. Por décadas. Aquelas mãos limparam aquilo que os outros deixavam cair. Agora, alguém estava dizendo que elas podiam também apontar para aquilo que ninguém queria ver. E por que eu? Perguntou, num sussurro quase infantil. Ele demorou um pouco para responder. Dessa vez, tirou os olhos dela e até a janela, como se buscasse no céu a melhor forma de dizer. Porque quando a senhora falou que se sente irrelevante, começou, devagar. Eu me reconheci demais. Não no tempo de hoje, mas lá atrás. Quando eu era só o entregador de panfleto, o office boy que ninguém cumprimentava, o único negro numa sala cheia de gente de terno que fingia não me ver. Minha mãe costumava dizer: Maurício, o dia que você tiver poder, não esqueça de olhar para quem ninguém vê. Eu tenho repetido essa frase como promessa silenciosa. Ele voltou a olhar para ela. Hoje eu tenho poder, dona Irene. Não posso mudar o mundo todo, mas posso mudar o meu entorno. E eu não aceito que uma mulher da sua história saia daqui achando que é só fundo de cena. Por isso que eu disse que a senhora é minha prioridade. A frase repetida ali, dentro daquela sala cheia de fotos de mulheres mais velhas sorrindo, ganhou uma densidade diferente. Não era uma declaração jogada ao vento num corredor. Era uma decisão. Irene respirou fundo, sentindo as palavras se acomodarem num lugar muito fundo. Eu não sei se sou tudo isso que o senhor está falando, murmurou. Mas se for para ajudar outras pessoas como eu tento. Ele sorriu, aliviado. É tudo que eu peço, que a senhora tente. O resto a gente constrói junto. Ficaram ainda algum tempo conversando sobre detalhes mais práticos. Uma pequena mudança de horário,
um crachá que a autorizaria a entrar em setores que antes não entrava, uma sala tranquila onde pudesse, eventualmente, receber funcionários que quisessem desabafar sem medo. Quando, enfim, voltaram caminhando em direção ao prédio, o céu já estava tingido de um azul profundo. As primeiras estrelas começando a aparecer por trás dos prédios altos. "Posso lhe fazer uma pergunta pessoal, dona Irene?" Maurício disse, enquanto esperavam o sinal abrir. "Pode. A senhora faz alguma coisa por prazer?" Ele se apressou em explicar. "Digo, além de trabalhar, cuidar da casa, ir à igreja, tem algum hobby? Algo que a senhora faz só porque gosta?" Ela precisou de alguns segundos para pensar. A pergunta parecia simples, mas a resposta vinha de muito longe. "Eu gostava muito de costurar", disse por fim. "Quando era mais nova, fazia vestido para as vizinhas, arrumava as roupas dos meninos. Hoje eu ainda arrumo uma barra ou outra, mas," deu de ombros, "a vista anda cansada. E para falar a verdade, o tempo também." "E o que a senhora sentiria se pudesse voltar a costurar sem preocupação?" insistiu ele, com curiosidade sincera. "Não para ganhar dinheiro, mas para fazer algo bonito." "Só porque é bonito." Ela riu sem graça. "Acho que ia ficar feliz. A gente esquece, né? Que pode fazer alguma coisa só porque gosta. A vida vai empurrando a gente para um lado, depois para o outro." Ele guardou a informação no silêncio. Não prometeu nada, mas, naquele instante, uma ideia começou a nascer na cabeça dele. Os dias seguintes foram um misto de estranhamento e descoberta. No início, Irene sentiu vergonha de usar o novo crachá com a função escrita de maneira diferente. Alguns colegas de limpeza olharam com curiosidade, outros com um pouco de distância, como se não soubessem mais exatamente em qual lugar colocá-la. Camila, a gerente, demorou a entender. "Então a senhora não vai ficar só na limpeza agora?" perguntou, numa manhã, cruzando os braços. "Ainda ajudo quando precisa", respondeu Irene, com humildade. "Mas o seu Maurício pediu para eu ficar mais atenta ao pessoal, se alguém precisar de alguma coisa, se tiver alguma injustiça acontecendo." Camila franziu o senho, visivelmente incomodada. "Acho ótimo", disse, e o tom deixava claro que não achava tanto assim. "Só espero que isso não atrapalhe o fluxo do trabalho." Irene sorriu, preferindo não entrar em atrito. Aos poucos, porém, o papel novo começou a se revelar. Uma copeira lhe contou, num canto da copa, que estava sendo colocada para fazer hora extra sem receber. Um segurança confidenciou que um gerente vivia gritando com ele na frente de todo mundo. Uma moça da recepção, com olhos cheios d'água, desabafou que tinha sido chamada de velha por um colega 10 anos mais novo, na frente de clientes. Irene ouviu cada uma dessas histórias com a mesma atenção com que, anos antes, passava o pano nos cantos esquecidos do chão. Fazia anotações num caderno simples, com letra firme. Depois, uma vez por semana, subia até o andar onde ficava a sala de Maurício. No começo, entrar naquela sala de vidro, com vista para a cidade inteira, dava uma espécie de vertigem. Ela sentava numa cadeira em frente à mesa dele, ainda meio encolhida, enquanto ele abria um bloco de notas no computador. "Vamos lá, dona Irene. O que a senhora tem para me contar hoje?" E ela contava. O que mais a surpreendia não era a atenção com que ele ouvia, era o jeito como reagia. Não fazia cara de impaciente, não dizia "isso é exagero". Perguntava nomes, datas, pedia detalhes, anotava. Em alguns casos, chamava o setor responsável na mesma hora. Em outros, pedia tempo para investigar. Algumas situações se resolveram rápido. A copeira passou a receber as horas extras que lhe eram de direito. O segurança foi oficialmente elogiado numa reunião. E o gerente mal-educado recebeu um puxão de orelha que o deixou mais cuidadoso. Outras demandas eram mais complexas, exigiam mudanças estruturais. Mas, de um jeito ou de outro, Irene via
Pela primeira vez, as coisas que antes ficavam enterradas ganharem luz. E com isso, dentro dela, também começava a nascer um sentimento novo. A sensação de que ainda tinha utilidade, de que importava. Noutras tardes, porém, as conversas extrapolavam os assuntos do trabalho. Uma vez, enquanto tomavam café na sala dele, algo que para Irene ainda parecia cena de filme, ele perguntou sobre os netos. Ela falou de uma menina que gostava de desenhar e de um menino que vivia grudado a um videogame, mas que tinha um sorriso que derretia qualquer dureza. "E eles vêm muito aqui te visitar?" ele perguntou. Ela deu risada, mas não havia alegria. "Quase não. Minha filha mora longe, tá sempre ocupada. Meu filho trabalha em turno, diz que tá cansado", suspirou. "Eu entendo, né? A vida é corrida. Só que às vezes eu sinto que eles se esqueceram que eu também corro há mais tempo que eles." Ele ficou em silêncio por alguns segundos, mexendo devagar na xícara. "Um dia, se a senhora quiser, a gente chama eles para virem aqui", disse por fim. "Não para lhes mostrar riqueza, mas para eles verem quem é a mãe deles aos olhos dos outros." "Ah, seu Maurício, deixa isso para lá", ela balançou a cabeça, envergonhada. "Vão achar que eu tô querendo me exibir." "Não é exibição quando é verdade", ele retrucou. "Mas a gente conversa sobre isso depois." A palavra depois começou a ganhar um sentido especial entre os dois. Era como um fio que ligava cada conversa à próxima, uma promessa de continuidade. Certa noite, deitada na cama, Irene ficou olhando para o teto enquanto o som distante de um rádio ecoava de algum vizinho. Pensou em tudo o que estava mudando. O salário aumentara um pouco, o suficiente para tirar o sufoco das contas. O respeito no corredor era diferente. Alguns a cumprimentavam pelo nome, outros pediam opinião. Até Camila começou, aos poucos, a medir as palavras na frente dela. Mas havia algo mais. Algo que ela lutava para não confessar nem para si mesma. Toda vez que o celular vibrava com uma mensagem, uma parte sua, que antes esperava pela filha, agora esperava por outra pessoa. Às vezes, era apenas um recado de Maurício mandando um horário de reunião. "Não esqueça de me trazer aquele caso da portaria." "A senhora já chegou bem em casa?" Coisas simples, mas que faziam o peito dela aquecer de um jeito novo. "Cuidado, Irene." Ela se advertia, virando de lado na cama. "Não vai se deixar iludir." Ela sabia contar histórias de mulheres que se enganaram achando que um gesto gentil era romance. Sabia que a diferença de idade, de classe, de tudo era grande demais. E, no entanto, não dava para negar. A presença dele já tinha ocupado um lugar na rotina dela. Do outro lado da cidade, sentado numa varanda ampla com vista para o mar, Maurício também pensava nela. A casa dele era grande, silenciosa demais para um homem só. Havia móveis caros, quadros, uma cozinha moderna, onde raramente se cozinhava. Mas naquela noite, enquanto tomava um café passado por ele mesmo, preferiu ficar sentado numa cadeira simples, olhando para o céu. Lembrou-se da mãe, dos conselhos dela. Lembrou-se do dia em que, ainda adolescente, prometeu que, se um dia tivesse dinheiro, não deixaria que nenhuma mulher da idade dela se sentisse descartável. Quando conheceu Irene, viu ali um pouco da força que o sustentou a vida inteira. Mas, com o passar dos dias, começou a enxergar também outra coisa. Um tipo de graça discreta, de humor suave que ele há muito tempo não tinha perto de si. Não era paixão de garoto, ele sabia. Era algo mais maduro, mais calmo, mas não menos profundo. E isso, por si só, já o deixava inquieto. Ela acha que não merece nada além de sobreviver, pensou, mexendo no café. Eu quero que ela descubra que ainda pode viver. A prova de que aquele laço estava ficando mais forte veio numa tarde de sexta-feira. A Irene estava saindo do prédio, bolsa no ombro,
pensando na lista de compras do sábado, quando o telefone tocou. Olhou a tela e estranhou. Número desconhecido. Alô? Dona Irene? Era a voz dele. Ela reconheceria mesmo no meio de barulho de feira. Sou eu. Desculpa ligar sem avisar, ele disse, num tom meio cuidadoso. É que eu tava aqui pensando, a senhora tem algum compromisso amanhã à tarde? Ela rapidamente repassou mentalmente a agenda. Mercado pela manhã. Louça para lavar. Roupa para estender. Nada que não pudesse ser reorganizado. Não, senhor. Nada que não dê para mudar, pelo menos. Ótimo. Ela pôde perceber o leve alívio no jeito como ele soltou o ar. Eu queria lhe fazer um convite. A gente vai inaugurar uma nova sala de cursos, lá naquele centro que eu lhe mostrei. Vai ter um evento pequeno, só com algumas mulheres que participam do projeto, pessoas da equipe. Eu queria que a senhora estivesse lá. Ela franziu a testa, sem entender. Eu? Fazer o que lá, meu Deus? Ser homenageada, ele respondeu, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Homenageada? Irene quase deixou o celular escorregar da mão. Não, seu Maurício, espere aí. Eu nunca fui homenageada na vida. Não sei nem ficar em pé numa coisa dessas. Ele riu pelo outro lado da linha, mas não havia deboche, apenas doçura. Então tá na hora de aprender. A senhora não é obrigada a falar nada se não quiser. Só precisa estar lá. O resto a gente cuida. Posso lhe mandar uma mensagem com o endereço e o horário? Ela engoliu em seco. Parte dela queria dizer não, se esconder, se proteger. Mas outra parte, cansada de viver encolhida, sussurrou outra coisa. Tá bom, respondeu por fim. Eu vou. Fico muito feliz com isso, ele disse. E se não for incômodo, eu queria lhe pedir mais uma coisa. Mais coisa? Ela perguntou, meio rindo. Então a senhora aceita que eu mande uma costureira ir aí amanhã de manhã? A pergunta pegou de surpresa. Queria que a senhora tivesse um vestido novo para usar. Não é nada extravagante, não, mas... Fez uma pausa antes de continuar. A senhora merece se olhar no espelho e se enxergar como eu enxergo. Ela ficou muda por alguns segundos, o barulho da rua se desfazendo ao fundo. Não precisa disso, seu Maurício. Eu tenho umas roupas arrumadinhas aqui. Dá pra... Eu sei que a senhora tem, ele interrompeu, com delicadeza. Mas eu quero lhe dar esse presente. Não como patrão, mas como alguém que admira a senhora. Aceita? Havia algo difícil de recusar naquele tom. Não era imposição, era carinho. Irene fechou os olhos como se isso ajudasse a responder. Tá bom, murmurou. Eu aceito. Então combinado. E ela quase podia vê-lo sorrindo. Amanhã de manhã, a equipe entra em contato com a senhora. Qualquer coisa, me manda mensagem. Tenha uma boa noite, dona Irene. Boa noite, seu Maurício. Quando desligou, percebeu que as mãos tremiam um pouco. Naquela noite, abriu o velho guarda-roupa e passou os dedos pelos vestidos que tinha. Escolheu 2 para mostrar à costureira, como se quisesse dizer: não precisa inventar moda, só ajeita o que já existe. Mas no fundo, ainda que não admitisse, uma criança adormecida dentro dela estava curiosa para saber que novidade vinha por aí. Na manhã seguinte, uma mulher de sorriso fácil e fita métrica pendurada no pescoço apareceu à porta do pequeno apartamento. Bom dia, dona Irene. Eu sou a Ana. Vim aqui a pedido do seu Maurício. Irene a recebeu um pouco sem graça, envergonhada com o tamanho simples da casa, mas logo se sentiu à vontade com o jeito leve da costureira. Ele falou que a senhora gosta de coisa discreta, Ana comentou, abrindo uma sacola. Então eu trouxe algumas opções. Mas, se nenhuma agradar, a gente inventa outra na hora. De dentro da sacola surgiram 2 vestidos simples, mas de bom gosto. Um azul escuro, de tecido leve, com mangas que cobriam o braço na medida certa, e outro em tom vinho, com detalhes sutis na barra. Eu pensei no azul, disse Ana. Combina com o tom do seu cabelo grisalho. A senhora permite? Em pouco tempo, Irene se viu diante do espelho, experimentando o vestido novo.
O tecido caía bem no corpo, sem marcar demais. Sem folga exagerada. Pela primeira vez em muitos anos, ela se viu não como a senhora da limpeza, mas como uma mulher inteira, com presença. Os olhos encheram d'água. Eu tô parecendo outra pessoa, murmurou. A senhora tá parecendo quem sempre foi, corrigiu Ana com gentileza. Só que agora tá se enxergando melhor. À tarde, quando chegou ao centro comunitário, o coração martelava no peito. Havia balões discretos, mesas com bolo, café e salgadinhos. Mulheres da idade dela, algumas até mais velhas, circulavam rindo, conversando alto. Algumas vestiam roupas que claramente tinham sido caprichadas para a ocasião. Outras vinham com os vestidos de sempre, mas com um brilho diferente no olhar. Maurício a viu na porta e ficou um segundo sem conseguir disfarçar o impacto. Ela estava linda. Não era o tipo de beleza das revistas. Ele sabia. Era algo muito mais profundo. A elegância de quem carregava muitas histórias nas costas. E, ainda assim, encontrava espaço para ficar de pé com dignidade. O vestido azul, simples, realçava a cor dos olhos cansados. Fazia os fios prateados do cabelo brilharem de um jeito quase poético. Ele se aproximou, sorrindo. Dona Irene, começou, e a voz quase falhou. A senhora está. Procurou uma palavra que não a constrangesse, que não fosse exagerada. Encontrou a mais sincera. Linda. Ela riu, sem saber o que fazer com aquele elogio. Ah, seu Maurício, tô nervosa. Nervosa por quê? Ele perguntou. Eu não sei andar num lugar desse. Olhou ao redor, sentindo que cada passo seu fazia barulho demais. Tenho medo de tropeçar, de falar bobagem. Ele ofereceu o braço num gesto natural. Se tropeçar, eu tô aqui para segurar, disse com suavidade. Vamos! Ela hesitou por um instante, depois colocou a mão no braço dele. Sentiu a firmeza, o calor, a segurança. E pela primeira vez em muito tempo, deixou que alguém a conduzisse sem se sentir diminuída. As outras mulheres olharam a cena com curiosidade e, em muitos casos, com admiração. Algumas sabiam quem ela era, a funcionária que andava pelos corredores da empresa de uniforme simples. Agora, a viam entrando de braços dados com o homem que mantinha de pé aquele lugar. Maurício subiu num pequeno palco improvisado e falou algumas palavras sobre o projeto, sobre a importância daquelas mulheres, sobre sonhos que não têm prazo de validade. Falou com clareza, mas de vez em quando os olhos corriam até onde Irene estava sentada, na primeira fileira. Hoje em especial, eu queria falar de uma pessoa aqui, disse em determinado momento. Uma mulher que representa exatamente aquilo que esse centro se propõe a fazer. Lembrar a cada uma de vocês que idade não é sinônimo de fim, e sim de profundidade. Ele fez uma pausa. O silêncio na sala ficou denso. Eu já vi essa mulher andando pelos corredores da minha empresa como se pedisse desculpas por existir. Vi muita gente atravessando por ela sem sequer cumprimentar. E ainda assim, ela nunca deixou de fazer o trabalho dela com excelência. Um dia, ela me disse que se achava irrelevante. Irene sentiu as lágrimas subirem só de ouvir a palavra. Naquele dia, eu percebi que não estava fazendo o suficiente, continuou ele. Nem como empresário, nem como homem. Porque nenhuma mulher que dedicou a vida inteira ao trabalho, à família, aos outros, merece chegar aos 62 anos se sentindo irrelevante. Não enquanto eu tiver voz e recursos para mudar isso. Olhou diretamente para ela. Por isso, hoje, diante de todas vocês, eu quero dizer o que já disse a ela em particular. Dona Irene, a senhora não é irrelevante. A senhora é minha prioridade. Um murmúrio emocionado percorreu a sala. Algumas mulheres levaram a mão à boca, outras assentiram com a cabeça. Irene, sem conseguir segurar, começou a chorar. Mas era um choro diferente daquele que tivera na cama, sozinha. Era um choro que lavava, que abria espaço.
A partir de hoje, concluiu Maurício, ela não é apenas parte da equipe. Ela é ponte. Ponte entre as dores que ninguém vê e as decisões que podem mudar essas dores. E eu espero que esse seja só o começo de muitas histórias como a dela. Os aplausos vieram fortes, sinceros. Irene levou as mãos ao rosto, sem saber onde se esconder. Ao mesmo tempo, algo dentro dela pedia para não fugir. Aquilo era dela, era sobre ela. Quando ele desceu do palco e se aproximou, encontrou-a ainda com os olhos úmidos. O senhor não precisava falar tudo isso, não, murmurou, emocionada. Precisava sim, ele corrigiu com firmeza. Tinha que ser dito, e em voz alta. Ela respirou fundo e, pela primeira vez desde que o conhecera, teve coragem de dizer algo que vinha guardando. O senhor é um homem muito diferente, seu Maurício. Ele sorriu. Diferente como? Diferente dos que eu já vi. Olhou bem dentro dos olhos dele, com uma sinceridade que descascava qualquer formalidade. Um homem negro, rico desse jeito, podia estar preocupado só com o próprio conforto, com gente que só bajula. Mas o senhor escolhe perder tempo ouvindo uma velha que andava como sombra pelos cantos da empresa. Isso não é comum. Ele ficou um segundo em silêncio, deixando as palavras pousarem. Talvez seja por isso que o mundo esteja do jeito que está, respondeu. Porque o comum virou não olhar para o lado. E se tem uma coisa que eu não quero ser, Dona Irene, é comum. Os dois riram juntos. Foi uma risada leve, cúmplice, que reforçou um acordo silencioso entre eles. Naquele dia, enquanto comia um pedaço de bolo, ao lado de outras mulheres que também tinham sido invisíveis por muito tempo, Irene sentiu algo renascer. Não era só a dignidade. Havia também um afeto nascendo, com raízes finas e profundas, se enroscando nas partes do coração que ela achava que tinham secado. O que ela ainda não sabia é que esse sentimento seria posto à prova em breve. Quando os filhos, colegas e gente de fora começassem a comentar, julgar, desconfiar. E ela teria que escolher em quem acreditar. Nas vozes antigas que diziam, não é para você, ou na voz nova que, firme, repetia, você é minha prioridade. Naquela noite, depois da homenagem, Irene voltou para casa com o vestido ainda no corpo e o coração apertado de tanta coisa ao mesmo tempo. Na rua, algumas vizinhas a olharam de cima a baixo, curiosas. Não era comum ver Irene de azul marinho, de salto baixo combinando, cabelo preso com mais cuidado. Eita, Irene, foi para casamento, é? Gritou uma da calçada, meio brincando, meio cutucando. Foi não, mulher, ela respondeu, sem entrar em detalhes. Fui num evento lá da empresa. Entrou em casa, fechou a porta e encostou as costas nela, respirando fundo. O silêncio do apartamento parecia outro. Como se as paredes tivessem ouvido tudo o que ela tinha escutado aquela tarde e agora estivessem, elas também, tentando digerir. Foi até o espelho e se encarou de novo. O vestido descia bonito. O cabelo arrumado dava um ar mais suave ao rosto. Mas o que chamou a atenção dela não foi nada disso. Foi o olhar. Não estava apagado. Pela primeira vez em muito tempo, viu brilho ali. Um brilho tímido, desconfiado, mas real. Levou a mão ao peito e murmurou. Quem diria, hein, Irene? E riu sozinha. Um riso meio molhado de lágrima. O celular vibrou. Ela pegou achando que fosse alguma mensagem do centro, mas era da filha. Vi uma foto sua num negócio aí de ONG. Que roupa é essa? Que homem é esse do seu lado? Irene demorou alguns segundos para entender. Lembrou do rapaz do centro tirando fotos com o celular durante a homenagem. Claro, hoje em dia, tudo virava postagem. Os dedos dela pesaram sobre o teclado. É meu patrão. Ele ajudou a organizar um projeto. Depois te explico melhor, filha. A resposta veio quase na mesma hora. Patrão? Mãe, cuidado. Gente rica não faz essas coisas de graça, não. O povo comenta, viu?
Irene sentiu o coração afundar um pouco. Não tanto pelo conteúdo da mensagem, mas pelo tom. Não havia ali curiosidade verdadeira, nem alegria por vê-la sendo valorizada. Havia medo e uma ponta de desconfiança. Tá tudo sob controle, ela respondeu. Ele é uma pessoa boa. O visualizado apareceu, mas nenhuma resposta veio em seguida. Ela apagou a luz do quarto mais tarde do que o normal. O corpo estava cansado, mas a cabeça continuava acordada, repassando a voz dele no microfone. A sala cheia de mulheres. O "você é minha prioridade", soando alto, sem vergonha. Uma parte dela se enchia de gratidão. Outra murmurava, insistente, feito gota caindo no mesmo lugar. Será que isso vai mesmo dar certo? Na segunda-feira, a empresa parecia uma outra cidade. Logo cedo, na portaria, Irene percebeu olhares atravessados. Alguns admirados, outros tingidos de malícia. As conversas diminuíam quando ela passava, e recomeçavam logo atrás, em tom mais baixo. Na copa, uma moça da recepção comentou alto demais. Se eu soubesse que para subir na vida aqui era só virar amiguinha do chefe, tinha investido nisso há mais tempo. As outras riram. Uma delas tentou amenizar. Deixa de ser besta, menina. A dona Irene é gente boa. Gente boa é uma coisa, o resto é outra, a primeira retrucou, dando de ombros. Irene fingiu que não ouviu, mas a frase entrou em algum lugar fundo, aquele mesmo lugar onde as velhas humilhações moravam. No elevador, dois rapazes cochichavam. Tu viu o vídeo que postaram? O presidente do grupo, dizendo que a tia da limpeza é prioridade. Rapaz, queria ser prioridade desse jeito também. Se liga, o outro respondeu, rindo. Vai saber o que ela fez para virar prioridade, né? As portas se abriram, e os dois engoliram o resto da conversa ao vê-la ali. Fizeram um bom dia sem graça. Ela respondeu educada, sem levantar os olhos. Quando chegou ao andar, deu de cara com Camila, mais arrumada do que o normal. Blazer novo, maquiagem impecável. Bom dia, dona Irene, disse a gerente com um sorriso que não chegava aos olhos. Ficamos famosas, hein? A senhora tá em todas as fotos do evento. Eu achei curioso. Foi só uma homenagem pro pessoal do centro, nada demais. Irene respondeu, tentando cortar o assunto. Camila entortou um pouco a cabeça, como quem fareja problema. É, mas o pessoal fala, né? Comentou, suave. E a gente precisa cuidar da imagem da empresa. Já ouvi comentário de que o presidente tá favorecendo funcionária por afinidade. Fica difícil para mim, como gestora, organizar esse tipo de coisa depois. Afinidade? Irene repetiu, meio perdida. A senhora sabe como é povo, né? Camila deu um sorrisinho. Vê uma mulher simples andando de braço dado com o dono no evento, ouvindo o discurso. Já inventa história. Só tô lhe alertando porque às vezes a gente se deixa levar e nem percebe. Irene sentiu o rosto esquentar. Eu não pedi nada, dona Camila. Ele que me chamou. Eu nem queria. Eu sei. Ela levantou as mãos, como quem não quer briga. Só tô dizendo pra senhora tomar cuidado. Idade não impede ninguém de se complicar. A frase ficou ecoando enquanto Irene empurrava o carrinho pelo corredor. Ela se perguntava em que momento um gesto de respeito vira motivo de fofoca. Em que momento defesa se transforma, na boca dos outros, em suspeita. Na hora do almoço, o celular vibrou de novo. Dessa vez era o filho. Mãe, que história é essa de você na internet com o chefe rico? A senhora não acha que tá se expondo demais? O povo na fábrica já tá compartilhando aqui. Ela fechou os olhos por um segundo, cansada daquele tipo de reação. Filho, ele só me homenageou. Não tem nada de errado. Depois eu explico com calma. O digitando apareceu, sumiu, voltou, sumiu de novo. No fim, chegou apenas um. Tá bom, mas fique esperta. Ninguém perguntava se ela estava feliz. Ninguém dizia, mãe, que orgulho. Era sempre o medo, sempre a desconfiança, sempre a mão puxando de volta para baixo. À tarde, quando foi chamada na sala de Maurício, apareceu com o coração aos pulos. Uma parte dela queria contar tudo, desabafar. Outra temia incomodar. Ele percebeu, assim que ela entrou,
que algo estava diferente. Os ombros mais caídos, o sorriso menos solto. Sente aqui, Dona Irene, disse, indicando a cadeira. A senhora tá com uma cara de quem passou a manhã carregando um piano nas costas. Ela soltou um suspiro que nem queria mostrar. O senhor sabe como o povo é, né, seu Maurício? Começou escolhendo as palavras. Já estão falando de coisa que não existe. Meus filhos me mandando mensagem, dizendo para eu ter cuidado, que o senhor não faz isso de graça, que vão falar da minha honra. Ele ficou em silêncio, por alguns segundos, apoiando os cotovelos na mesa. Eu imaginei que isso pudesse acontecer, admitiu. Não com essa intensidade, talvez. Mas eu conheço preconceito demais para achar que ia passar batido. Preconceito contra quem? Ela perguntou, genuinamente curiosa. Contra o senhor, rico desse jeito? Ele deu um meio sorriso sem humor. Contra tudo, Dona Irene. Contra mim, por ser negro e ter dinheiro. Contra a senhora, por ser mulher, mais velha e pobre. Contra a ideia de que duas pessoas de mundos diferentes podem se olhar com respeito, sem ter nada sujo por trás. Ele passou a mão pela barba, pensativo. As pessoas têm dificuldade de acreditar em bondade que não pede nada em troca, continuou. Ficam procurando onde está o truque. É mais fácil. Ela o olhou por alguns segundos, pesando aquilo. E não tem truque, seu Maurício? Perguntou, num tom sincero que veio do fundo. O senhor sabe, eu sou mulher, tenho idade, tenho minha fé. Já apanhei tanto da vida que qualquer carinho às vezes dá até medo. O senhor diz que eu sou prioridade. Mas prioridade como? Como funcionária? Como pessoa? Como amiga? Ela respirou fundo. Eu não sei onde eu piso, às vezes. A sinceridade dela o atingiu em cheio. Era a pergunta que ele vinha adiando até para si mesmo. Ele se inclinou um pouco para frente, olhando bem dentro dos olhos dela. Naquele momento, não era o presidente, nem o benfeitor. Era um homem de carne e osso, com dúvidas e afetos. A senhora é prioridade, primeiro como ser humano, respondeu com calma. Eu não suporto a ideia de uma mulher como a senhora se achar descartável. Segundo, como parte importante do que eu quero construir nessa empresa. E sim, fez uma pausa, expirando fundo. Como alguém de quem eu gosto. Muito. A palavra ficou ali pairando. Gosto. Ela sentiu um aperto na garganta. Gosta como? Insistiu quieta. Ele não fugiu. Gosto como um homem pode gostar de uma mulher que admira. Mesmo que ela não tenha a idade de 20 e poucos. Mesmo que o mundo ache estranho. O tom não tinha sedução barata, nem promessa vazia. Eu não vou lhe desrespeitar, Dona Irene. Não vou passar por cima da sua fé, da sua história, nem da sua vontade. Mas também não vou fingir que não sinto nada para deixar os outros mais confortáveis. Irene abaixou os olhos. O coração batia apressado. As mãos suavam. Ué, eu nem sei o que dizer, murmurou. Não precisa dizer nada agora, ele respondeu, com gentileza. A única coisa que eu peço é que a senhora não deixe a cabeça dos outros matar o que está nascendo aqui dentro. Seja lá o que for. Amizade, parceria, companheirismo. A gente descobre com o tempo, sem pressa, sem falta de respeito. Ela ficou em silêncio longo, olhava para o próprio colo, mas por dentro revia cada frase que ele tinha dito desde o primeiro bom dia, naquela sala de reunião vazia. Não havia um gesto fora do lugar. Não havia uma palavra que a tivesse feito se sentir usada. Tudo nela gritava é perigoso, mas lá no fundo, uma parte antiga sussurrava, é diferente. Antes que pudesse responder, a porta se abriu sem aviso. Camila entrou, um pouco ofegante, um tablet na mão. Desculpe interromper, Sr. Maurício, mas o pessoal do conselho adiantou a reunião em meia hora. Eles já estão lá embaixo esperando. Ele assentiu, voltando à postura de presidente. Já tô indo, Camila. Só mais um minuto. Ela lançou um olhar rápido para Irene. Não era abertamente hostil, mas havia ali uma pontada de algo. Ciúme, talvez. Desconforto, com certeza. Quando se afastou, ele voltou-se para Irene. Pense com calma, tá? Pediu, levantando-se.
E qualquer coisa a senhora me fala. Mesmo que seja para dizer, não quero me envolver em nada além de trabalho. Eu vou respeitar. Ela assentiu, ainda sem confiar na própria voz. Quando saiu da sala, o corredor pareceu mais longo do que nunca. Cada passo dela vinha acompanhado de um pensamento. Ela tentava lembrar dos sermões do pastor sobre prudência, dos conselhos das amigas sobre coração de velha também sente, mas precisa de cuidado. No fundo, a questão não era se ela podia sentir, era se ela se achava merecedora de ser amada daquele jeito, naquela altura da vida. Ante-reunião do conselho, naquele mesmo dia, foi menos simples do que Maurício esperava. Sentados em torno da mesa grande, homens de terno e algumas mulheres em cargos altos folheavam relatórios, comentavam números. Depois dos assuntos financeiros, um dos conselheiros, senhor de cabelo totalmente branco, pigarreou. Maurício, tem um ponto aqui que a gente precisa esclarecer. Começou, olhando por cima dos óculos. É sobre essa funcionária de base que o senhor tem citado nas últimas reuniões e mostrado demais em ações públicas. Outro completou, a história da Dona Irene. Alguns acionistas estão preocupados com a imagem da empresa. Parece favoritismo. Já estão circulando comentários nas redes sobre o presidente misturando vida pessoal e profissional. Maurício cruzou os dedos sobre a mesa, respirando fundo. Vocês estão preocupados com a imagem da empresa, repetiu, devagar. Eu também. Mas a imagem que me preocupa é a de ser um grupo que descarta gente velha e pobre como lixo. Houve um pequeno incômodo no ar. Alguém ajeitou a gravata, outra pessoa mudou a perna de posição. Ninguém aqui é a favor de injustiça, rebateu uma conselheira de forma diplomática. Mas a gente precisa ter cuidado para não confundir ações sociais com questões de ordem pessoal. O senhor levar funcionária de limpeza para eventos, chamá-la de prioridade em público, isso abre margem para muita interpretação. Ele se inclinou um pouco para frente. Eu tenho certeza de que, se essa funcionária fosse uma moça de 30 anos, branca, formada, talvez namorada de algum gerente de marketing, ninguém aqui estaria tão incomodado, disse sem rodeios. O problema é que é uma mulher de 62 anos, que limpa o chão, e que de repente está sendo colocada num lugar de respeito. Isso mexe com a cabeça de muita gente. O primeiro conselheiro fez uma careta. Não é isso, começou. Então é o quê? Ele cortou, firme. Eu apontei o dedo para uma injustiça que estava sendo cometida dentro da minha própria casa. Criei um programa para ouvir pessoas invisíveis. Usei a história da Dona Irene como símbolo disso. Se isso é um problema para a empresa, então o problema não sou eu, é a empresa. O silêncio que se seguiu foi pesado. A conselheira, mais ponderada, tentou encontrar um meio termo. Ninguém aqui quer impedir o senhor de fazer programas de valorização, Maurício. Pelo contrário, isso até agrega valor à marca. O que a gente só está pedindo é discrição, menos exposição de um caso específico, até para proteger a própria funcionária. O mundo é maldoso. Ele pensou naquilo por alguns segundos. Em teoria, fazia sentido. Na prática, soava como mais uma forma de empurrar à sombra aquilo que ele queria trazer para a luz. Eu vou conversar com ela sobre isso, disse, por fim. Mas não esperem que eu peça desculpas por ter dito, em voz alta, que uma mulher como ela é prioridade. Porque eu não vou. Quando saiu da reunião, estava cansado de um jeito que nem dinheiro nenhum resolvia. O peso não era dos relatórios nem dos números. Era da resistência invisível, daquelas forças antigas que sempre tentavam empurrar gente como ele de volta para o lugar de onde vieram. Pensou em Irene, nos olhos dela naquele dia, cheios de dúvida. Pensou nos filhos desconfiados, nas fofocas, nas vizinhas com meio sorriso. Percebeu que não era só a vida dela que ele estava mexendo. Era uma estrutura inteira. O clima pesou de vez
algumas semanas depois, quando Irene foi chamada novamente ao RH. Dessa vez, não era sobre demissão. Era sobre ajustes de função. Dona Irene, começou a moça um pouco constrangida. A gente recebeu orientações de cima para formalizar direitinho essa nova função da senhora. E também para estabelecer alguns limites. Limites? Irene repetiu. Sobre frequência de reuniões com a presidência, exposição em eventos, esse tipo de coisa. Ela mexeu numa papelada. Nada demais, mas vão ser encontros mensais e não semanais. E por enquanto, a senhora não vai mais representar a empresa nesses eventos externos. É para sua proteção, principalmente. Irene entendeu o não dito. Não era só proteção. Era também uma forma de cortar o que para alguns tinha passado da conta. Saiu da sala com um misto de alívio e tristeza. Uma parte dela pensava, menos exposição, menos fofoca. Outra sussurrava, estão te empurrando de volta para a sombra. Naquela noite, deitada na cama, encarou o teto de novo. Lembrou de tudo o que tinha acontecido nos últimos meses. Lembrou da sensação de ver o próprio valor reconhecido. Lembrou também de cada olhar torto, de cada comentário atravessado. Pensou em escrever uma carta de demissão, não por raiva de Maurício, pelo contrário, por querer livrá-lo do peso de defendê-la diante de gente que não queria entender. Sentou-se na mesa da cozinha, pegou um papel e começou. Seu Maurício, agradeço tudo o que o senhor fez por mim, a honra que me deu, o respeito, as oportunidades. Mas eu não quero ser motivo de confusão para o senhor, nem para a empresa. Acho que é melhor eu voltar a ser só mais uma na multidão. As palavras pararam aí. A mão pesou. As lágrimas caíram, pingando no papel. Ela ficou um tempo olhando para a frase só mais uma na multidão. Soava como sentença e como fuga ao mesmo tempo. No dia seguinte, com o envelope fechado na bolsa, foi trabalhar com o coração apertado. Decidiu que entregaria a carta depois das 3, quando ele estivesse menos atarefado, mas o destino resolveu adiantar o embate. No meio da tarde, enquanto ela anotava algumas coisas no caderno, a porta da sala dele se abriu de repente. Dona Irene, a senhora pode vir aqui um instante? A secretária perguntou. O seu Maurício pediu. Ela levantou, o envelope queimando na bolsa. Quando entrou, percebeu que não estavam sozinhos. 2 conselheiros, incluindo o de cabelo branco, estavam ali. O clima era sério. Pode sentar, por favor, disse Maurício, o rosto fechado de uma forma que ela raramente via quando ele falava com ela. Ela obedeceu, com o coração disparado. Dona Irene, começou o conselheiro, nós pedimos para a senhora vir aqui porque acreditamos que é justo ouvir o lado de todo mundo. Temos recebido relatos de que a senhora tem incentivado funcionários a trazerem queixas diretamente ao presidente, contornando os canais oficiais da empresa. Isso tem gerado um certo caos. Ela regalou os olhos. Eu só ouço o que eles me contam, falou, sentindo a voz tremer. E o seu Maurício pediu para eu trazer para ele o que ninguém tinha coragem de falar. Eu nunca mandei ninguém desrespeitar ninguém, não. A questão não é essa, o outro conselheiro cortou. A questão é que esse arranjo está gerando a impressão de que a senhora tem mais poder do que realmente tem. E isso é perigoso para todo mundo, inclusive para o senhor Maurício. Maurício, que até então estava calado, interveio. Se alguém está se sentindo ameaçado porque uma senhora de 62 anos está ouvindo o sofrimento de quem ganha pouco, o problema não é ela. É esse alguém, disse firme. Maurício, o de cabelo branco, suspirou. A gente entende sua boa intenção. Mas boa intenção não basta para dirigir uma empresa desse tamanho. Existem protocolos, hierarquia, fofoca se espalha. Já estão dizendo por aí que a protegida do presidente manda mais que gerente de setor. Irene corou. A palavra protegida veio carregada de veneno. Ela apertou a bolsa no colo, sentindo o papel da carta entre os dedos. Aquilo tudo era exatamente o que ela temia, ser motivo de confusão.
ser usada como arma em disputa de poder que não era dela. Eu não quero ser problema para ninguém, murmurou, a voz baixa. Se for preciso eu saio, volto pro meu canto, não falo mais nada para ninguém. Só não quero que digam que eu tô fazendo mal ao senhor. Maurício virou-se para ela. E o que havia nos olhos dele não era irritação, era dor. A senhora não é problema, Irene, disse desta vez sem o dona, instintivamente mais próximo. Problema é gente que prefere ficar cômoda, vendo injustiça, do que admitir que precisa mudar. Ele respirou fundo, virou-se para os conselheiros. Eu entendo as preocupações de vocês, disse controlando o tom. E tô disposto a ajustar processos, formalizar o canal, criar uma ouvidoria decente, chamar sindicato, psicólogo, o que for preciso. Agora, se a condição para eu continuar aqui for abandonar quem eu escolhi defender, então é melhor vocês começarem a procurar outra pessoa para o meu lugar. O silêncio foi quase palpável. Irene olhou para ele, sem acreditar no que ouviu. O senhor não pode falar uma coisa dessas, escapou num sussurro. É a empresa que o senhor construiu. Ele olhou para ela e havia uma firmeza mansa no olhar. Empresa nenhuma vale mais do que a minha consciência tranquila, respondeu. Os conselheiros pediram uma pausa, foram sair para tomar um café e esfriar a cabeça. Ficaram só os dois na sala. Ela se virou para ele, aflita. O senhor é doido, homem. Foi o que saiu primeiro. Vai jogar tudo pro alto por causa de uma velha que varria corredor? Ele deu uma risada curta, cansada. Primeiro, a senhora não é uma velha que varria corredor. Contou nos dedos. É uma mulher, é uma profissional, é alguém que se tornou referência aqui dentro. Segundo, não é por causa da senhora. É pelo que a senhora representa. Se eu voltar atrás agora, eu vou passar o resto da vida engolindo sapo e fingindo que tá tudo bem. E eu já fiz isso demais quando era pobre. Humilhado. Não vou fazer de novo rico. Ela mordeu o lábio, comovida. Eu trouxe uma coisa pro senhor. Falou, tirando o envelope da bolsa com mão trêmula. Era para entregar depois, mas já que o assunto veio, estendeu o envelope até ele. Era minha carta de demissão. Ele pegou, olhou para o papel, mas não abriu. Em vez disso, levantou-se, foi até a lixeira de metal ao lado da mesa, abriu o envelope, rasgou o papel ao meio e o deixou cair ali dentro. Pronto, disse, voltando a sentar. O senhor nem leu? Ela murmurou atônita. Não precisava, ele respondeu. Eu já sabia que vinha escrito quero voltar a ser invisível para facilitar a vida dos outros. E eu recuso. Como presidente, como homem, como... Hesitou um segundo escolhendo. Como alguém que ama a senhora. Ela regalou os olhos. O verbo veio sem aviso. Ama, repetiu a voz quase falhando. Ele não recuou. Ama, confirmou calmo. Não no sentido de romance de novela mexicana. De flores na janela e serenata. Eu já passei da idade dessas encenações. Mas no sentido de querer o bem, de pensar na senhora antes de dormir, de me preocupar se a senhora chegou bem em casa, de ficar feliz quando a senhora sorri. Se isso não é amor, eu não sei que nome tem. Ela levou a mão à boca. As lágrimas vieram silenciosas, descendo sem permissão. Eu nunca, tentou começar, engolindo o choro. Ninguém nunca disse isso assim pra mim desse jeito, respirou fundo. Depois que o pai dos meus filhos morreu, eu me convenci de que Deus tinha guardado esse tipo de coisa num armário e jogado a chave fora. Ele estendeu a mão por sobre a mesa, devagar, deixando que ela decidisse se queria ou não tocar. Irene olhou para aquela mão firme, morena, com veias discretas saltando. Viu ali anos de luta, como os dela. Aos poucos deixou a própria mão repousar sobre a dele. O toque foi simples. Não teve nada de escandaloso. Mas dentro dela foi como se uma porta, trancada há décadas, se abrisse um pouquinho. Eu não tô pronta para nada, seu Maurício, confessou com honestidade. Nem para ouvir isso. Minha cabeça é cheia de medo. Meu coração é cheio de cicatriz. E o povo balançou a cabeça.
O povo vai falar até não poder mais. O povo já fala, ele lembrou, com um sorriso triste. A diferença é que agora a senhora sabe que tem alguém do seu lado. E se um dia a senhora disser, eu quero tentar caminhar mais perto do senhor, a gente enfrenta isso junto. Se disser, eu prefiro que fique só na amizade e no respeito, eu fico. Mas, por favor, não se demita de si mesma. Ela soltou um riso misturado com choro. O senhor fala bonito demais pro meu coração, homem. É a sinceridade, não a beleza, ele respondeu. Quando os conselheiros voltaram, horas depois, encontraram o Maurício firme, mas disposto a negociar processos, não princípios. Depois de muita conversa, decidiram criar um programa formal de apoio aos funcionários de base, com psicólogos, canais anônimos. E sim, a participação de Irene como espécie de conselheira comunitária, mas sem expô-la tanto nos eventos. A dona Irene vai continuar tendo acesso a mim. Ele deixou claro, não como fofoca, mas como parte do trabalho. E quem tiver problema com isso, vai ter que aprender a conviver. Ficou decidido. Não agradou a todos, mas estabeleceu uma linha. As semanas seguintes trouxeram outra surpresa. Num domingo à tarde, quando Irene arrumava a casa depois do culto, alguém bateu à porta. Ela abriu esperando vizinha pedindo açúcar. Era a filha, com o marido e os 2 netos. Mãe, disse a filha meio sem jeito. A gente queria conversar. Irene levou alguns segundos para sair do choque. Não via a menina, que já não era menina há muito tempo, há meses. Entra, minha filha. A casa é tua, disse, abrindo espaço. As crianças correram para abraçá-la, cheias de alegria. Ela os encheu de beijos, o coração derretendo. Depois, sentaram-se todos na mesa da cozinha. A filha respirou fundo. Eu vi de novo aquele vídeo do evento. Começou. E vi outros. Vi gente comentando mal. No começo, eu fiquei com raiva, com medo de falarem da senhora. Hoje de manhã, uma irmã da igreja me mostrou outro vídeo, mas de um jeito diferente. Ela disse, olha que lindo o que estão fazendo com sua mãe. Engoliu seco. Eu percebi que eu fui a primeira a duvidar, e isso me doeu. Irene observava sem dizer nada. Esperava. Eu fiquei pensando, mãe, a filha continuou. A senhora passou a vida inteira se sacrificando pela gente. Aceitando emprego ruim, patrão grosso, ônibus lotado. Quando finalmente alguém reconhece isso, a primeira coisa que eu faço é mandar mensagem dizendo, cuidado. Eu devia ter escrito, mãe, que orgulho. Os olhos se encheram d'água. Me perdoa. O pedido caiu sobre o peito de Irene como água morna depois de um dia duro. Minha filha, ela começou com a voz embargada. Eu entendo. O mundo é maldoso mesmo. A gente aprende a desconfiar de tudo. Mas, olhou bem nos olhos dela. Dói, viu? Quando os próprios filhos acham que a gente não sabe se cuidar. A filha baixou a cabeça. Eu nunca vi a senhora tão... Procurou a palavra. Tão viva, mãe. É estranho para mim, mas é bonito. Sorriu de leve. Quem é esse homem, hein? Irene deu uma risada curta. É um homem que trabalhou muito, que sofreu muito, que subiu na vida sem esquecer de onde veio. Respondeu. É meu patrão, é meu amigo. E, hesitou um segundo, é alguém que me faz lembrar que eu ainda tô aqui. Que eu não sou só mãe, só avó, só mulher que limpa chão. Eu ainda sou eu. As crianças, sem entender completamente, riam e mexiam nas coisas da casa. O genro apenas observava, respeitoso. A senhora gosta dele? A filha perguntou, sem rodeios. Irene pensou por um instante. Gosto, mas não como menina de 15 anos que suspira por cantor de televisão. Respondeu com honestidade. Gosto como mulher que encontrou respeito onde menos esperava. E isso, para mim, já é amor de um jeito. O resto, Deus sabe. A filha sorriu, limpando uma lágrima discreta. Eu quero conhecer ele, disse de repente. Não como quem desconfia,
como quem diz, obrigada por enxergar minha mãe. O pedido pegou Irene de surpresa, mas também de alegria. A gente pode marcar um dia, respondeu o coração quente. Ele é o culpado, mas, para certas coisas, ele sempre arruma tempo. O encontro aconteceu num sábado, num café simples perto da igreja de Irene. Maurício chegou com uma camisa clara, sem gravata, mais homem comum do que presidente de grupo. Carregava um buquê pequeno de flores do campo. Achei que era de bom tom apresentar minhas intenções com as mãos cheias, não vazias, disse meio brincando ao entregar as flores a Irene. Intenções, é? Ela repetiu sem jeito, mas sorrindo. Na mesa, a filha, o genro e os netos já aguardavam. Houve um momento de constrangimento inicial, como em toda a primeira reunião, mas a conversa logo foi tomando o rumo natural. Ele falou de onde veio, do bairro pobre, da mãe de Arista. Contou das humilhações, das portas fechadas, do esforço. A filha ouviu com atenção, aos poucos baixando as defesas. Eu prometo duas coisas para a senhora, ele disse à filha, em determinado momento, com seriedade mansa. A primeira é que eu nunca vou desrespeitar sua mãe. Não vou brincar com o coração dela, nem usar a história dela para aparecer. A segunda é que, se algum dia ela disser que isso aqui tá passando dos limites para ela, eu paro. Na hora. Porque acima de qualquer sentimento meu, vem a vontade dela. A filha assentiu, com os olhos marejados. Eu só quero que ela seja feliz, murmurou. Do jeito dela. Os netos, já amigos de Maurício, depois de ele pagar bolo e refrigerante, faziam perguntas curiosas. Vovô Maurício, é verdade que você tem elevador na sua casa? Perguntou o menor, numa inocência que fez todos rirem. Não tenho, não. Mas tem uma varanda grande, que a partir de hoje tá aberta para vocês. Ele respondeu, rindo junto. Irene observava a cena com o coração apertado de gratidão. Era como se dois mundos, que ela achava que nunca se encostariam, estivessem, enfim, sentados na mesma mesa, dividindo pão de queijo e café. O tempo, que antes parecia só empurrá-la para longe de tudo, passou a fazer outra coisa. Em vez de apenas levar, começou a trazer. Trouxe mais dignidade ao trabalho. O programa de apoio aos funcionários de base, do qual ela fazia parte, começou a dar frutos. Menos gente adoecendo em silêncio, mais justiça em pequenas coisas. Trouxe mais presença da família. A filha passou a visitar com mais frequência. O filho, mais tímido, mandava mensagens de "Como foi seu dia, mãe?", que antes nunca existiram. Trouxe, sobretudo, um jeito diferente de acordar. Agora, quando o despertador tocava às 5, Irene ainda sentia o peso das costas, dos joelhos, da idade. Mas junto com eles, vinha uma vontade simples. Viver o dia, não apenas sobreviver a ele. Havia tardes em que, depois do expediente, ela e Maurício caminhavam até o centro, conversando sobre coisas banais, comida de infância, músicas antigas, histórias de vizinhos. Outras vezes, ele a deixava em casa e ficava só até o portão, respeitando o tempo de cada passo. Não houve pedido de namoro formal, com data marcada. O que houve foi um acordo silencioso, construído aos poucos, de que eles eram, um para o outro, mais do que amigos e menos do que uma paixão adolescente. Eram companheiros. Na igreja, alguns olharam atravessado no começo. Houve quem cochichasse. Olha lá a Irene chegando com aquele homem rico. Vai ver, tá interessada no dinheiro. Mas, com o tempo, a constância deles, o respeito, a ausência de escândalo, o cuidado, foi calando bocas. Um dia, o próprio pastor, depois de um culto, os chamou num canto e disse: Eu já vi muito amor mal vivido por aí, escondido, torto. O de vocês dois, pelo menos do que eu consigo enxergar, é cuidado, é parceria. Se for para honrar a Deus e um ao outro, sigam em paz. Quem quiser falar, que fale.
Deus sabe da verdade. Irene chorou naquele dia como uma menina. Anos mais tarde, sentada na mesma poltrona onde um dia se achou irrelevante, ela olhava a cidade pela janela do alto. Os prédios continuavam lá, os ônibus continuavam cheios, a vida continuava dura para muita gente. Mas dentro dela havia uma certeza que ninguém mais lhe tirava. Um estagiário novo, passando pelo corredor, parou na porta da sala. "Com licença, a senhora é a dona Irene, né?" perguntou, respeitoso. "Sou", respondeu, com um sorriso. "Me disseram que, se eu quiser entender de verdade como essa empresa funciona, é para eu vir conversar com a senhora." Ela riu. "O povo exagera", desconversou. "Mas senta aí, me conta, você é de onde? Sua mãe faz o quê?" Enquanto ele falava, ela percebia que de algum jeito havia se tornado aquilo que sempre quis ter por perto. Alguém que ouvia, que enxergava, que dizia: "Você importa." À tarde, quando o relógio se aproximou das 4, alguém bateu de leve na porta. "Licença para roubar minha prioridade por uns minutos." A voz de Maurício soou, ainda com o mesmo carinho de antes, agora temperado pelos anos. "Prioridade, é?" Ela brincou. "O senhor já está aposentando, cheio de tempo, e ainda acha que manda em alguma coisa?" Ele entrou, rindo. "Mando é no meu próprio coração." E ele continua dizendo o mesmo. "Você vem primeiro." Ele se aproximou e, sem pressa, sem medo, tomou a mão dela como sempre fazia. A pele deles tinha mais marcas, mais rugas, mais histórias. Mas o encaixe continuava perfeito. "Sabe o que eu mais gosto em envelhecer ao seu lado, Irene?" perguntou. "O quê?" "É que quanto mais o mundo tenta dizer que a gente está vencido, mais você me prova, todo dia, que a gente ainda está começando coisas." Ele sorriu. "Eu pensei que depois dos 60, a vida ia ser só esperar. A senhora me ensinou que pode ser também recomeçar." Ela suspirou com os olhos marejados, sem vergonha nenhuma. "Eu também achei que estava só esperando o fim", confessou. "Até o dia que eu olhei para o espelho e disse: 'Me acho irrelevante.' E o senhor veio e disse: 'Você é minha prioridade.'" Ele a puxou num abraço calmo, firme. Não era abraço de esconderijo. Era abraço de quem se mostra. Lá fora, o mundo continuava correndo. Gente entrando e saindo. Planilhas sendo fechadas. Ônibus lotados. Vizinhas curiosas. Conselhos preocupados. Filhos com contas para pagar. Dentro daquela sala, porém, naquela tarde qualquer, duas pessoas que a sociedade teria descartado em idades diferentes, o menino negro pobre e a mulher pobre envelhecida, seguravam um ao outro em pé. E Irene, com 60 e tantos anos, finalmente sabia. Não era fundo de cena. Não era objeto esquecido em prateleira alta. Era protagonista da própria história. Levou a mão ao rosto dele, num gesto de carinho que anos atrás jamais teria coragem. "Obrigada por ter discordado de mim naquele dia", murmurou. "De quê?" "Deu dizer que era irrelevante." Ele sorriu, com ternura. "Se um dia você voltar a esquecer isso", respondeu, "eu vou repetir quantas vezes forem necessárias. Você é importante. E enquanto eu tiver fôlego para dizer, você é minha prioridade." Ela deu risada, o coração leve. "Então te prepara", brincou, "porque eu ainda pretendo te dar trabalho por muitos anos." E naquele riso, naquela troca de olhar, naquela promessa simples de continuar caminhando juntos, estava exatamente aquilo que tantas mulheres que ouviam histórias pela internet buscavam. Não juventude eterna, não conto de fadas, mas justiça, respeito, amor maduro e a certeza de que mesmo depois dos 60, a vida ainda pode surpreender. Especialmente quando, bem no meio do cansaço, alguém tem coragem de dizer: "Eu me acho irrelevante." E outro alguém, com voz firme e olhar limpo, responde:
Você é minha prioridade. Comenta aí embaixo. Escreve só uma frase. Eu mereço ser prioridade. Para eu saber que você ficou até o fim e que a história falou com você. Deixa seu like. Isso mostra para o YouTube que mulheres como você ainda querem ouvir histórias bonitas de respeito e recomeço. Se inscreve no canal, assim você não perde a próxima história. Pode ser justamente aquela que vai te lembrar, de novo, que a sua vida não acabou.